A palavra da nossa reflexão dessa manhã está em Mateus capítulo 20. Eu vou ler do verso 20 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 20 a 28. É sempre bom lembrar que você tem acesso a todos os sermões, tanto em áudio quanto em vídeo, no site www.ipbsantos.com.br. É só colocar IPB Santos que você vai localizar lá o nosso site e todos os sermões, mensagens estão lá gravados à sua disposição. Mateus capítulo 20, versos 20 a 28. A passagem diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra de acordo com Mateus, capítulo 20, versos 20 a 28. Existe uma grande demanda de amor nas relações humanas. Só para recordar de fatos recentes, nós tivemos aquele louco suicida lá em Las Vegas, que matou aleatoriamente mais de 40 pessoas, se não me falha a memória, 48 pessoas, com ele 49. Tivemos agora recente, essa semana também, uma creche em Janaúba, Minas Gerais, a morte de algumas crianças, algumas professoras, e também mais um louco suicida que dizima e tira a vida das pessoas. Mas nós não precisamos chegar a situações de natureza tão drástica, tão grave, para identificar a ausência do amor verdadeiro nas relações humanas. Ou pelo menos, uma relação humana que adotou um tipo especial de amor que não é o amor de Deus. Isso é possível? Óbvio que é. Existe, por exemplo, um amor que é muito mais egocêntrico. É aquela pessoa que ama o outro porque tem no outro alguns privilégios, alguns benefícios. É o amor interesseiro. É o amor que não oferece sem pensar naquilo que há de receber. Esse conceito é completamente divorciado do conceito bíblico da parte de Deus para o nosso coração. Mas, em termos práticos, eu enumero aqui algumas situações. Primeiro, que as pessoas andam muito impacientes com o seu próximo. Já observou que o teor de paciência vai se reduzindo de geração em geração? Não é porque o mais velho é mais paciente, mas porque em tempos passados nós tínhamos mais recursos para lidar com a impaciência. Talvez pela própria maturidade e pela própria espiritualidade crescente diante de Deus. Mas hoje as relações andam muito superficiais, sem profundidade, e as pessoas andam muito chateadas, nervosas. Qualquer coisinha, a pessoa perde a paciência. As pessoas também sustentam hoje uma forte inclinação para a hostilidade. Se de repente eu sou tocado na minha impaciência, eu perco a paciência, eu perco também uma direção correta para os meus sentimentos, e as respostas que eu dou são sempre respostas hostis, marcadas pela animosidade, pela grosseria, pela estupidez, pela violência, em alguns casos chegando à própria violência consumada em termos físicos.
As pessoas também creem um direito confeccionado na medida dos seus sentimentos. Ali elas mantêm a indiferença, o ódio, a distância, o evitamento. É impressionante perceber que entre aqueles que creem, existem pessoas que acham que estão certas quando elas dizem assim: eu não quero nem ver a cara de fulano. Se o nosso semelhante é tomado conceitualmente como sendo o próprio Deus, é o mesmo que dizer: eu nem quero ver a cara de Deus. E por incrível que pareça, isso acontece com mais frequência entre nós. E a pergunta que eu faço diante de tais realidades é: as pessoas entendem de fato o amor de Deus? Será que nós conseguimos encarnar, vivenciar, experimentar o amor já vivido, experimentado, sentido da parte de Deus? Nós não estamos falando de algo inaugural, que eu vou começar, que eu vou dar início. Não é algo que eu vou criar, que eu vou produzir a partir de eu mesmo. Mas é algo que Deus já nos deu, já nos ofereceu, e segundo a palavra, de modo muito abundante. Não existe nada em nós que não seja resultado do amor de Deus por nós. E eu faço questão de tomar esse texto, porque veja bem, nós temos aqui a célula da espiritualidade do Novo Testamento. Nós temos aqui o modelo, o paradigma, que servirá de modelo e paradigma para a igreja cristã, nos primórdios e até os dias de hoje. Nós estamos falando de um pequeno conselho, onde existe um mestre e 12 discípulos, e no meio desta congregação tão pequena, surgem problemas. A história do discipulado de Jesus revela a plena presença de Deus, mas em contrapartida revela a plena manifestação da natureza humana, o que significa dizer que a presença de Deus não exclui as possibilidades de maus tratos, de indiferença, de discussões, de desentendimentos e de brigas. A presença de Deus deve nos educar, de tal forma que, se vivenciarmos essas coisas, nós agimos em conformidade com Deus e não em conformidade com essa natureza. Nem os discípulos escaparam das dificuldades nas relações. E com esse pedido da mãe de Tiago e João, e os dois estavam lá concordando com a mesma coisa, eu quero pensar com você nessa manhã sobre o seguinte tema: você não quer amar? É melhor se posicionar. Se a sua decisão, se a minha decisão é de não amar, que eu me posicione. Mas se é de amar, que eu também tome uma posição. E que essa posição seja resultado de uma decisão. E que essa decisão seja produto da minha convicção, da minha consciência e da minha relação com Deus. Se você não quer amar, é melhor se posicionar. Primeira lição: porque toda convivência precisa ter espaço para os imperfeitos. Toda convivência precisa criar espaço, âmbito, lugar para os imperfeitos. Chega lá a mulher de Zebedeu com seus 2 filhos, Tiago e João, adoram a Jesus e lhe pedem um favor, diz o verso 20. Jesus pergunta no verso 21, o que vocês querem? Aí ela diz: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí os demais, os 10, ouvindo isto, se indignaram contra os 2 irmãos, até o verso 24. Neste caso específico aqui do texto, o erro ocorre com Tiago, João e a sua mãe. É um erro coletivo, é um erro de família, é um erro que vai desde a concepção que se tem da relação com Deus e outras situações muito peculiares da nossa vida, como status, posição, destaque, evidência, grandeza e assim por diante. Então é verdade que este pedido
esdrúxulo, estranho, esquisito, fora de contexto, fora de hora, delimitado pela carne e por um desejo meramente humano, ele acontece exatamente a ponto de produzir revolta, indignação no coração dos outros 10 discípulos. Olha só, um racha no meio dos discípulos de Jesus. É um pedido fora de contexto. Este erro está entre muitos erros concernentes às nossas atitudes espirituais. Veja propositalmente que a palavra diz que a mulher de Zebedeu, Tiago e João adoram Jesus e posteriormente à adoração fazem esse pedido. Eu quero que os meus filhos estejam ali ao lado do Senhor, determinando e decidindo as coisas no reino dos céus. Atitude espiritual. A pessoa acabou de adorar. A pessoa acabou de servir a Deus num culto público e sai falando mal do outro, sai falando mal disso, sai falando mal daquilo. No meio da adoração. É um pedido humilde, porque eles se humilham na adoração, mas um pedido cheio de pretensões, muito mais para soberba e status. Como conciliar uma humildade que roga, pedindo um favor, exatamente porque eu preciso ser favorecido, eu não tenho isto, e ao mesmo tempo esse pedido é a mais pura soberba, o desejo de grandeza e status. Um pedido que gerou corretamente uma profunda indignação no coração dos demais. Mas o fato aqui é o seguinte: quem convive tem que entender que deve existir espaço para erros. Não existe outra maneira de nos relacionarmos, senão é melhor isolar-se de tudo e de todos, e este isolamento não concorda com os princípios bíblicos, nem com o chamado de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados para vivermos como um corpo. Os erros de hoje podem ser enumerados: uma ferida, uma decepção, o irmão me entristeceu, o meu patrão me difamou, o meu vizinho me prejudicou. Mas todo este pacote, segundo o que estamos vendo aqui, deve encontrar dentro do seu coração e do meu coração um amor muito maior. O amor que existe, que há em mim, da parte de Deus para mim, se não for maior que isto, não é amor de Deus. Não é. O amor que há em mim é capaz de ouvir João, Tiago e a mãe deles fazendo um pedido besta como esse, triste e horrível como este, sem que haja qualquer tipo de revolta, indignação ou desejo de me desvincular dessas pessoas. Eu me preocupo muito com a nova geração que está sendo criada por nós, e me preocupo muito com algumas gerações que foram criadas lá na década de 60, 50, e que até hoje tem a mesma característica, a geração dodói. Qualquer coisinha, o adolescente, a menina não deu bom dia para a garotinha, a amiga não deu bom dia para a outra, ela não volta mais à igreja, o pastor tem que ir lá e rezar o terço com ela, desculpa a expressão. Tem que fazer o Pai Nosso 30 vezes com ela para voltar para a igreja. E os pais regam e sustentam esse emocional deturpado, adulterado, e não confrontam seus filhos com a palavra. Porque essas pessoas, mesmo pequenas, precisam entender o que é o amor de Deus. E que este amor de Deus é capaz de produzir em nós um amor tão grande que venham os erros e defeitos alheios. Isso não muda e não altera o meu estado de espírito e a minha relação com a pessoa. Você não quer amar? É melhor se posicionar, porque toda convivência precisa ter espaço para os imperfeitos. Segundo, toda convivência precisa ter espaço para os debilitados. E eu falo aqui dos fracos espiritualmente. Aí Jesus respondeu: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que está reservado para mim? Responderam: podemos. Bobagem, não podiam. Já estão dando provas de que a espiritualidade da mulher de Zebedeu, Tiago e João eram completamente debilitadas. E aqui está a grande questão.
a falta de amor, a dificuldade em gerenciar a vida nas relações amorosas, se deve especificamente a uma debilidade espiritual. É o fraco espiritualmente. De forma que quando alguém me ofende, e eu me sinto assaz ofendido, extremamente ofendido, o problema não está em quem ofende, está em quem recebe a ofensa, por incrível que pareça. Quem ofendeu vai prestar contas a Deus. Quem foi ofendido deve ter resistência o suficiente para mostrar que ele é diferente e que Deus está presente. Jesus chega a dizer: vocês podem beber o meu cálice, mas assentar-se à direita ou à esquerda não é da minha competência. Deus já preparou tudo isso. E ouvindo os 10, diz a palavra que ficaram indignados contra os 2 irmãos. Os que são fracos espiritualmente conduzem erroneamente suas ideias e pensamentos. Como que uma mãe e 2 filhos adultos, diga-se de passagem, fazem um pedido tão absurdo como este? Nós estamos falando aqui dos discípulos débeis espiritualmente, porque o pedido deles revela a sua fragilidade espiritual. As ideias e pensamentos de muitos crentes são assim. Porque quando se pensa nessas experiências de dor, de tristeza, de decepção, de frustração, especialmente quando a responsabilidade é do outro sobre nós, nós costumamos pensar apenas na pessoa e na dor que ela provocou. E nos esquecemos de pensar no Senhor. Neste caso, a mulher de Zebedeu, Tiago e João só pensaram neles mesmos. Eu fico imaginando que essa mãe aqui não deve ter conseguido muita coisa para os filhos, pensou assim: bem, já que meu filho não tem nem o diploma do 2º grau, do ensino médio, quem sabe lá no céu o sujeito vira um destaque. Então vou pedir isso para Jesus. Aliás, eu quero o bem para os meus filhos. Ideia e pensamento completamente equivocado. E essas ideias e pensamentos sobre Deus, sobre relacionamentos, sobre ideais, eles permitem prevalecer a sua carnalidade, a herança do mundanismo, ao desejar o que é contrário ao reino de Deus, um lugar, o status, a visibilidade. Como as pessoas amam a grandeza, inclusive projetando essa grandeza para os céus. Os céus é a grandeza em si mesmo. E a grandeza dos céus também não são os céus. É o próprio Deus que lá está. Nós não precisamos galgar, desejar e almejar nenhuma grandeza, seja aqui na terra ou nos céus. Porque se isso tiver que acontecer, Deus nos dará. Mas nos dará na inversão, na contramão de como o mundo nos dá. A grandeza, o status, o destaque do reino de Deus, do ponto de vista de Deus, não tem nada a ver com a grandeza, a honra e o status deste mundo terreno. Nada a ver. Eles insistem na espiritualidade de suas intenções, quando na verdade as intenções deste trio são terrenas, mundanas, carnais e até em alguns casos satânicas. Pedro, por exemplo, quis impedir Jesus de ser preso, de ser condenado. Imagina, Senhor, que nós vamos permitir que isso aconteça. Arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, sim das coisas dos homens. Mas os demais, diferente da mulher de Zebedeu, Tiago e João, não fizeram um pedido tão absurdo como este, mas também revelam a sua fraqueza espiritual, ficaram indignados. Observe que o texto, ao usar o verbo ficaram e a situação indignados, ele está dizendo o seguinte: eles ficam do jeito que eles quiseram ficar, porque esta é a responsabilidade deles. O que significa dizer que eu não vou viver nessa vida sem ofensa, sem injúria, sem difamação, sem ser prejudicado, sem ser magoado, sem ser ferido. Agora, como eu vou permanecer é responsabilidade minha. Como eu vou ficar depois disto é coisa minha. E quantos crentes ficam revoltados, chateados, magoados, entristecidos, enfurecidos
porque alguém não deu bom dia. Gente que se aborrece com pequenas coisas. E olha, que chegam a deixar o Senhor por causa disso. Deixam de caminhar com Deus porque alguém não deu bom dia. E você sabe que é uma coisa tão interessante isso. Uma vez eu estava numa reunião de grupo familiar. E uma pessoa me chamou no cantinho, né? E aí começou a dizer, porque fulano tal, passou por mim, não me cumprimentou. Eu falei assim, olha irmão, eu ando muito aqui pelas ruas da cidade. Assim como a senhora também anda. Qualquer pessoa pode andar num Gonzaga, passar pelo outro, como se estivesse olhando para o outro, e estar com a mente em um lugar completamente diferente. Pode ou não pode? Pode. Eu já peguei alguns irmãos assim, vindo em minha direção, olhando para mim, não estava olhando para mim, aí ela... Ela estava viajando, pensando, nossa, pastor, desculpa, eu falei, não, relaxa, fica tranquilo. Aí essa pessoa, não. Essa pessoa me viu e fez questão de não me cumprimentar. Aí eu falei assim, perfeito. Já que a senhora está sentenciando essa pessoa, e a senhora se acha nesse direito, o que a senhora vai fazer com isso? Na pior das hipóteses, se essa pessoa fez isso intencionalmente, o que você vai fazer intencionalmente? Qualquer decisão que a senhora tomar, que não for amor, a senhora está pior do que ela. E é verdade? É claro que é. Jesus fala que se você levar um tapa numa face, você tem que virar outra. Ele não fala para você revidar outro tapa. E quando ele fala isso, ele está dizendo, você não pode ser igual a ele. Porque quando você se tornar igual a ele, você passa a ser pior do que ele. Porque você conhece o amor de Deus. Ele não. Ele não. Gente que preserva, ofensas, dívidas, mágoas por toda a vida. Gente que se decepciona por qualquer coisa e acaba se desencorajando na sua caminhada com Deus. Para amar como o Senhor nos ensinou, é preciso alargar o coração para tolerar qualquer fragilidade espiritual do meu próximo. Então, quando você começar a se sentir ofendido, pensa o seguinte, coitado do irmão, coitado do meu patrão, coitado do meu cunhado, coitado da minha sogra. Ela é fraca espiritualmente. E é verdade. E é verdade. Você não quer amar? É melhor se posicionar. Porque toda convivência precisa ter espaço para os imperfeitos. Toda convivência precisa ter espaço para os debilitados. E porque toda convivência precisa ter espaço para o Senhor. Então Jesus chama os 12, verso 25 em diante. Olha, aí fora, os governadores dos povos dominam, exercem autoridade sobre eles, eles são maiorais. Verso 26, não é assim entre vós. Não é. Pelo contrário, é o contrário. Quem quiser tornar-se grande, começa servindo. É aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja que toda convivência precisa desse bálsamo, desse óleo, senão as peças ficam rangindo, senão as peças vivem em atrito. Nós precisamos dessa lubrificação, dessa presença de um Deus que vai suavizar, que vai amenizar, que vai dirigir o nosso coração e nos orientar no sentido de como devemos proceder quando ofendidos formos. É um Senhor que chama para perto dele. O próprio Jesus não exclui, não expulsa, não resiste, muito pelo contrário, ele convida os seus discípulos para esta aproximação. E nesta aproximação, ele ensina. Nós estamos falando dos discípulos, irmãos. Não é daquele membro recém-convertido. Discípulos.
E Jesus chama esses discípulos para ensiná-los. E ele vai ensinar: entre vocês é tudo diferente, é o inverso deste mundo. Quem tem o amor do Senhor no coração não age como agem aqueles que desconhecem o amor. Quem tem o amor de Deus na sua vida, age segundo os valores e princípios de Deus, do Senhor. Aí Jesus vai pedagogicamente ensinando na prática como isso funciona. Quem quiser tornar-se, é você que se torna. Sou eu que me torno. Pessoas que ficam só guardando mágoas, tristezas, ofensas, que lembram de ofensa do tataravô, na década de 20, até hoje sustenta isso. São pessoas que vêm se desfigurando ao longo da sua história. Vão se tornando pessoas tristes, desamorosas, indiferentes, duras. Exatamente porque não se abriram para o que Deus requer e ensina. Quem quiser tornar-se, em quem nos tornamos? A quem nos assemelhamos? Tente lembrar de você, eu vou lembrar de mim, quando nós temos um ressentimento, uma mágoa, uma tristeza, uma decepção, a vontade de pegar a garganta do outro e apertar. Em quem estamos nos tornando? A quem nos assemelhamos em momentos assim? A Deus? Aí Jesus vai mostrar que o contrário é assim: só se torna grande aquele que é vazio desta grandeza. A pessoa só se torna grande e vazio da grandeza. Essa grandeza é solicitada, o lugar à direita, o lugar à esquerda. O grande é exatamente o contrário, aquele que se silencia, aquele que emudece e que não pede nada, absolutamente nada, nenhuma solicitação. Só se torna grande aquele que abraça outros modelos de grandeza. O grande entre vós será aquele que vos sirva. Esse é o modelo de grandeza, aquele que serve. Aquele que serve. Eu não sei se você sabe, mas desde o Éden, o nosso objetivo era ser senhores. E até hoje continua. É por isso que nós temos dificuldades conjugal, empresarial, eclesiástica, porque um quer dominar o outro. A mulher quer que o marido seja o que ela quer que ele seja. O marido quer que a mulher seja aquilo que ele quer que ela seja. O patrão quer pegar o empregado, pagar o mínimo possível, que ele seja o empregado padrão. Ele tem que ser o melhor empregado. Nós, até hoje, essencialmente, temos essa vontade de dominar. E um dos comportamentos, vamos dizer assim, a Cida vai me permitir usar essa palavra, uma das reações psicológicas mais comuns é o desejo de ter. Porque quando eu tenho dinheiro, poder, eu domino, eu subjugo. É por isso que todos os dias, quando você recebe o seu salário, que está bom demais, já até passou do que você precisava, e você fala assim: ah, mas que saláriozinho merreca, eu queria ganhar mais. Porque a gente quer ter poder, 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 exatamente para dominar sobre o outro, ou no mínimo para prevalecer sobre o outro. Jesus faz uma inversão nessa concepção de grandeza, e ele traz ao coração do homem a grandeza do reino, quer ser servo ou ser o menor. Jesus usa como padrão e modelo o seu próprio viver, tal como o Filho do Homem, na mesma medida, na mesma proporção. Este Filho do Homem, este é o paradigma, o exemplo a ser seguido. Aquele Filho que veio para servir, e servir além dos limites de serviço, ao ponto de sacrificar a sua própria vida. Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Ele não precisava fazer isso, mas ele o fez por amor. Por amor. Não existe outra alternativa para a minha espiritualidade, na prática e vivência do amor que eu já conheço e já experimentei da parte de Deus, senão inspirar, orientar todas as minhas relações, inclusive até com os meus inimigos.
Esse escalão, a gente nunca prega. Se hoje eu estou pegando pesado aqui, porque eu estou falando de um próximo, de um parente, de um amigo, de um cunhado, de um patrão, de pessoas com quem nós nos relacionamos, eu nem entrei no aspecto inimizade. Mas Jesus chega a este escalão: você tem que amar os seus inimigos, os seus concorrentes, os seus ofensores, os seus perseguidores, os seus críticos. E o padrão é Ele próprio, tal como o Filho do Homem, que veio para servir e não ser servido, a ponto de oferecer a sua própria vida em resgate por muitos. Você não quer amar? É melhor se posicionar. Eu quero encerrar lendo, quero que você leia comigo esse texto que está aqui projetado, primeira carta de João, no capítulo 4, 2 versículos, os versículos 8 e 11. Vamos ler juntos, aqueles que puderem me acompanhar. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Eu saltei os versos 9 e 10, porque fala da vida de Jesus que foi dada em seu resgate, em meu resgate, em nosso lugar. Mas esses 2 versículos sintetizam muito bem o que isso significa. Primeiro, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ele não está dizendo assim, aquele que não ama a sua sogra, especificando o seu cunhado, o seu patrão, não. Aquele que não ama. Não há identificação de uma pessoa, o que significa dizer que é para todas as pessoas. É um amor generalizado, que não escolhe, que não decide. Aquele que não consegue amar, a quem quer que seja, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí ele traz isso para o contexto mais doméstico. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos, é um dever, nós também amar uns aos outros. É dever. Aliás, Paulo vai dizer assim, se não me falha a memória, que ninguém deve dever nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Se eu estiver errado, depois você me corrige. Certinho, é Paulo. Não devemos dever nada a ninguém, não deve dinheiro, né? Não deve favor. Mas o amor é uma dívida que todos nós temos. E essa dívida é impagável. Sabe por quê? Porque nós recebemos muito mais do que estamos dando. Há uma desproporção tremenda entre aquilo que você já recebeu de Deus e aquilo que você tem dado a partir de Deus. Isso serve para mim também. Em síntese, você não quer amar? É melhor se posicionar. Abra espaço no seu coração para os imperfeitos, para os debilitados e especialmente para o Senhor que está ao nosso lado. Que Ele nos ajude. Amém.